Ele é um Eu acho. clássico pra Não é quem é todo mundo que inteligente. gosta. Quem é burro Não, mas vai se não fuder. gosta do jogo. Se fuder, Não é sobre uma isso. verdade, gente. Não é uma verdade, é Assim, tua opinião. buenos dias, cabrão. Boa tarde. Nossa, peraí, boa noite. Os caras estão falando em várias línguas aqui. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, senhoras e senhores. Mais um clássico pra você. Ah, o Diogo é um clássico. O Diogo é tipo o Fábio ao contrário. Desse... Como assim o Fábio ao contrário? Salve, galera! Começando! O Fábio, não lembra do Fábio? Maravilhoso Fábio. Aqueles que carregam o nome de Fábio são conhecidos por sua energia cativante. Que deu nome ao cabelo, o corte de cabelo Fabian? É, o Fábio Ah, lindo tá, que ele porra. virava. Sim, Então, sim. Você é o Fábio ao contrário. Ah, total. Eu não discordo. Não discordo. Ou o lado ruim do cara. Tá. Então fica assim. Didi Braguinha, você, diferente do Fábio, não, se bem que ele é um clássico, mas você é um Ele é um clássico. Didi é um não, clássico, Didi é um Didi é um clássico. clássico, Didi é um Não, clássico. não. Didi Braguinha é um clássico. É o nosso clássico do Matando Robô Gigante. Que merda, hein? Por quê, senhores? Temos que fazer a pergunta, levantar a pergunta. Quando que um jogo de videogame se torna um clássico? Pois é, essa é uma pergunta boa que antes da gente responder, primeiro a gente tem que dar um importante apontamento. Você que tá vendo esse vídeo, olha aqui nos meus olhos. Tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro. Clica nele agora que você não vai se arrepender tão cedo. Porque Que tem muito isso? conteúdo exclusivo pra você semanal, muita coisa nova que você vai ter acesso se você clicar nesse botão mágico que abre as portas da alegria e da diversão pra você. Inclusive, um de nós mostra a bunda lá. Não vou dizer quem, não vou dizer se está aqui ou não. Não é o Norton, tá? Porque o do Norton, pra você ver mais conteúdo do Norton, você clica no link da postagem, que tá também pra você ir lá nos canais, uma série de coisas com o Norton Domingos, tá bom? Então Fechou? fica essa dica. É nóis. Demorou. Nóis. Deixa eu ver. Bunda, só bunda. Mostra mais a bunda. E aí, senhores, quando é que o videogame se torna um clássico? Essa é a pergunta. Porra, eu vou começar falando na parada. Tem algumas vezes que a gente tá... Quando a gente tá falando de agora, olhando pros retro games, olhando pro passado dos videogames, a gente consegue, de certa maneira, com muito mais facilidade, apontar e falar, porra, aquele jogo é um clássico, aquele outro é um clássico, isso aqui. Só que tem alguns momentos na nossa história de gamer que a gente tá jogando alguma parada e essa sensação de estou jogando um clássico Tá. começa a vir com algumas coisas. A gente fala, caralho, maluco, parece que eu tô jogando um bagulho que vai ser um clássico. E isso eu acho muito curioso, porque é uma parada real. Existem indicativos de que um jogo vai se tornar um clássico. A pergunta é, quais são eles? Muito foda você ter falado. Eu não tinha pensado nisso, porque... de fato, eu me lembro 3 vezes que eu tava jogando um jogo, eu percebi que eu tava jogando um clássico, que talvez hoje não sejam considerados clássicos, porque são recentes. Mas se a gente olhar antes, a gente precisa ter maturidade pra entender que um jogo pode vir a ser um clássico. Porém, quando a gente olha pra trás... What? Ninguém pensava na época que jogava Resident Evil 4 e falava, tô jogando um clássico, tá ligado? Tipo, a gente não pensava isso. A gente só pensava, tô jogando um jogo foda, beleza. Mas quando eu tava jogando Skyrim, eu já tava com uma percepção diferente do que eu tava jogando. Eu falei assim, cara, tô jogando uma parada aqui muito bizarra. Quando eu tava jogando Witcher 3, eu falei, porra, tô jogando um bagulho diferenciado. Quando eu tava jogando Red Dead Redemption, na real eu tava me questionando se eu não tava jogando o melhor jogo de todos os tempos. Mas isso faz dele um clássico. Só que é foda, né? Porque talvez seja geracional. Não, mas ó, rapidinho, antes de ir pro geracional, eu acho que você levantou pontos que tem características específicas, mas não necessariamente todo clássico precisa ter. Como, por exemplo, todo clássico precisa ser bom? Tá que pariu, que pergunta foda. Essa é incrível, hein? Caralho, que pergunta Essa é incrível. foda. Caralho, quais são os clássicos que não são bons jogos? É uma dúvida. Vamos lá. Super Mario 2... Não, porra. O fato de a gente falar que não é um bom jogo, assim, não é que ele seja um excelente jogo, tá? Eu acho que a grande questão é, dificilmente um clássico eu acho que vai ser um jogo ruim, mas ele talvez não vai ser um supra-sumo ou algo unânime. Caralho. Eu acho que a gente vai muito mais nesse caminho. Eu ouso dizer
que Last of Us 2, pelo que eu vejo da repercussão, ele tem ele é um clássico dos games. Calma aí. Mas ele não é unânime. Diogo, esquece, não é mais Diogo, não é mais clássico, gente, esquece. Não, pera aí, mas vocês entendem, eu tô falando que ele é ruim, eu tô falando assim... Não, ele é unânime, desculpa, ele é unânime. Não, ele eu conheço muita gente que caga que fala que chega, acabou, que nem terminou o jogo. Me passa nome então, vamos resolver. Não, ele é unânime, ele é unânime. Cara, desculpa, Não é que tem gente que não gostou que não faz o jogo unânime. Porra, ele é unânime, cara. Porra, não acho que é unânime, cara. Eu acho que... Engraçado, Beto. Eu achava que era unânime. Como a gente fez a nossa série especial do Last of Us da segunda temporada e tal, e eu não joguei o jogo de propósito pra primeiro poder absorver a série e depois de jogar o jogo, eu recebi uma enxurrada, pode não ser, matematicamente, estatisticamente relevante, mas pra mim foi assustadora a quantidade de pessoas que deram bailout, saíram de Resident Evil, de Last of Us 2, não terminaram o jogo, ou que jogo merda, e cagaram assim, muito de tem gente que fala que Red Dead Redemption 2 é uma merda, cara. Tá tudo bem. Não, eu sei, Beto, mas entenda assim. Tem gente que fala que Shadow the Hedgehog é um jogo ruim, só zero. Mas o que eu quero dizer existe muito mais pessoas que não gostam de Last of Us 2 do que eu achava que era possível. Eu não acho que o clássico é o 2. Eu acho que o jogo que eu mais gosto é o 2. Mas eu acho que o clássico é o 1. É o 1, é o 1. Acho que a franquia é uma franquia. Tá, beleza. Não, mas a gente tá olhando pra clássico, jogo, Didi. Eu acho que o Last of Us 1, ele é um jogo clássico. Eu não acho que o 2 pra mim é um jogo muito melhor, é um dos melhores jogos já feitos. Mas eu não acho que ele é um clássico. Então, nesse sentido que você tá falando, tanto faz as pessoas terem essa opinião horrorosa de abandonarem o Last of Us 2. Porque o clássico é o 1. Levando isso em consideração, então, qual desses é o clássico? Ou se pode os dois ser clássico ou não? GTA San Andreas ou Vice City? Porque eu acho que o clássico é o San Andreas, cara. Cara... GTA San Andreas direto na memória, assim. Eu acho que o melhor jogo é o San Andreas. Não. Mas Beto Estrada, o clássico. Então, qual é o mas talvez... Clássico, cara. Não, Didi, tá sabonetando, tá sabonetando. Como é que vai falar qual é o clássico? Não, eu acho que... Eu acho que o San Andreas, ele é um marco, mas talvez... Não, o Vice City também é um marco depois do 3. Quer dizer, o 3 ele é um marco porque ele sai daquela visão top-down do 2 e do 1, e aí ele vira aquela parada, mas ele explode no Vice City, que aí você tem todo o contexto da história. Só que eu tô falando assim... Também eu talvez... Também é, mas não necessariamente é. O que eu tô falando talvez eu julgue o Vice City, sem muita certeza, mas talvez eu julgue o Vice City, porque o fenômeno das lan houses é o Vice City. Então, aí questionável, porque os fenômenos da lan house, pra mim, era o San Andreas. Não, mas tu é novo, querido, desculpa. Não, mas peraí. Desculpa, mas a gente vai definir um clássico aí diferente. É porque, olha só, o tanto que o Beto falou, ele falou de Red Dead Redemption. Eu acho que é inegável que o Red Dead Redemption 2 ele é melhor do que o Red Dead Redemption 1. Mas o 1 é considerado um clássico e o 2 não, necessariamente. Não, mas eu acho que o 2 ainda não... Acho que daqui a 20 anos... Cara, assim, Red Dead Redemption 2... Menos, uns 10 aí já é inacreditável... Esse jogo vai ser um dos jogos mais lembrados de todos os tempos. Pelo menos até o momento. Qualquer dia a gente vai fazer aquela discussão, Nortinho. Eu tava conversando com o Diogo outro dia e eu fiz a pergunta pro Diogo. Independente do seu gosto, independente de você achar que tem jogos melhores ou não, Red Dead Redemption não é o meu jogo favorito da vida. Mas eu acho que é o melhor jogo já feito. Junto com o Zelda Tears of the Kingdom, que eu também prefiro Breath of the Wild, mas eu acho que o Tears of the Kingdom é incrível. Então, assim, depois a gente vai ter... Beleza, a gente volta pra essa discussão que parece boa. Eu tenho um jogo aqui. Eu tenho um também. Vai dividir a galera porque eu conheço mais gente que não gosta do que gente que gosta de Shadow of the Colossus. Mas é um clássico. Shadow of the Colossus é um clássico inegável. Mas ele é um clássico pra pessoas que conseguem jogá-lo, que entendem a porrada que aquele jogo é. Não é isso. Ele é um clássico pra quem é inteligente. Quem é burro não gosta do jogo. Não é uma verdade, gente. Não é uma verdade. Assim, pô, chega, caralho. Chega uma hora que chega, pô. Não tem como, irmão, você não tem como. Tu chegou no limite, chegou no meu limite, pô. Esse foi o meu limite, hoje foi o meu limite contigo, pô. Vai fazer uma seleção assim. Qual foi o melhor jogador que já pisou no planeta Terra? Talvez o Messi, talvez o Garrincha, talvez o Maradona. Por que você não citou o Pelé? Porque ele é de outro planeta. Ele é outra história.
Shadow of the Colossus está nessa categoria, senhor. Vocês me perdoem, mas porra, não, mas Shadow of the Colossus, porra, eu entendo, velho. Beto, mas olha só, é a mesma coisa você virar e falar de um filme extremamente artístico, extremamente profundo. O que você acha? Chato pra caralho. Porra, e você falar que é o filme mais importante da história do cinema, blá 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 blá, o maior clássico da história. Não significa que as pessoas vão Chefão. gostar. Sim, ainda assim, o Poderoso Chefão é um filme que divide, porque não é todo mundo tem saco pra assistir. O Shadow of the Colossus é um jogo clássico, extremamente importante. Verdade. Mas ele tem a cadência dele. Não, eu concordo. Ele tem E vou te falar agora, enquanto a pessoa tá aqui, ó, na metade do comentário me xingando, porque ela não gosta de Shadow of the Colossus, eu falei isso, eu vou falar, calma, talvez você apague o seu comentário. Eu concordo com você. Até porque, Diogo, na época que o Shadow of the Colossus saiu, é porque a galera tá com a lembrança do remake dele. Nossa, os controles deles eram super atrasados, assim, era super complexo de jogar. Se você pega o remake e você bota nos controles originais, você nem consegue jogar hoje em dia, assim. Não, total. Eu tirando a piada, mas, assim, é um clássico, mas muita gente não gosta. Mas, cara, ele não é uma unanimidade ruim. É porque nem todo mundo, eu acho que isso tá tudo bem, as pessoas estão, não é que você é burro, tá? Esquece o Roberto, não é que você é burro. Nem todo mundo tá no mesmo degrau. Eu me retratei. Eu sei, mas é porque nem todo mundo tá no mesmo degrau da evolução gamer. Aqui na MRG, o Beto e o Afonso, eles têm muito mais bagagem de jogos jogados do que eu, sabe qual é? Isso não faz com que eu seja burro. Isso faz com que eu tenha menos jogos jogados do que o Beto. Eu não acho, não. Ou talvez seja o contrário, assim. Não, mas eu não acho, não. Você zerou muito mais jogo do que o Beto. Não, mas zerar não é ter jogo na bagagem. Porra. Zerar jogo é diferente de jogar jogo. São coisas diferentes. Eu acho que... Eu sou super contra essa diminuição que existe com quem joga menos ou mais. Até com quem, sabe, tipo, essa coisa que existe de, você, Norton, você não jogou o Master System na época que ele saiu. Não, mas você nem não sobre jogou isso. O Mega Man. Eu acho uma babaquice isso. É fruto de épocas apesar e tal. dele ter me chamado de novinho, falou que desconsiderou o GTA San Andreas que eu falei. Apesar de tudo isso, ele tá falando o contrário, entendeu? Total, né? Total. É um morde a sopra do caralho, sanfoneiro. Tá legal, já chega. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. É porque eu acho realmente isso, cara. Tem jogos que eu vou demorar mais pra entender como esse jogo é porradão, e como esse jogo é importante, ou como esse jogo é um clássico, porque eu não vou ter a expertise ou o conhecimento, a bagagem. Bagagem, não tô falando de eu sou melhor do que você, o caralho. Eu ainda não joguei uma série de coisas que me permite ver a evolução daquilo ali. Olha como esse jogo é incrível. Então, é importante, porque bagagem é treino, né? E é isso. O Beto, ele treinou mais videogame durante a vida inteira dele do que eu. O Beto jogou Dreamcast, o Beto jogou eu ia falar Ice Cube, nada a ver. Ice Cube é rap, que também eu conhecia através do Beto. Mas o Nintendo Cube, cara, esqueci o nome do videogame. GameCube, tava quase. O Beto teve a porra toda, ele jogou a porra toda. Eu comecei no Amiga. Aí, então ele teve essa parada, ele investiu muito mais do tempo dele nessa parada. E tá tudo bem. Se a gente pegar, o nosso querido amigo Matheus Castro, é um nerd inacreditável que jogou tudo possível da vida dele até hoje, tá ligado? Então o cara que tu vai sentar pra conversar, o maluco vai, vomitar a história do videogame na tua cara. Totoro é outro maluco. Os caras jogam tudo pra ver como é que é. Eles compraram tudo, eles tinham tudo, eles jogaram todos os jogos, e é isso aí. Então assim, por mais que eu estude, que eu vá e que eu venha jogar, eu tô num degrau de jogo, de evolução da minha vivência gamer, que não é o mesmo deles. Sabe qual é? Isso faz que o Beto seja melhor do que eu? Não, isso faz com que ele esteja num degrau que ele olha pras coisas de um olhar diferente e eu vejo que por baixo. Cara, eu acho que assim, esse negócio do clássico, eu acho que tem uma coisa de geração. Eu acho que a geração define o clássico. Existem apelos geracionais. Não necessariamente o apelo de todo mundo concordar que o jogo é bom. Mas em algum momento o jogo, ele mexe com a matemática de uma forma muito diferenciada. Vou te dar um exemplo. 007 GoldenEye. Não dá pra dizer que 007 GoldenEye não é um clássico, porque... Total. Cara, e eu não tô nem questionando, porque eu sempre achei o single player dele muito melhor do que o multiplayer, e eu sempre achei o multiplayer dele fraco. Mas o ponto é, nenhum jogo fazia aquele divertimento em galera na frente do videogame. Na época, nenhum jogo fazia aquilo igual o GoldenEye. O GoldenEye, ele é o pai das Halo Parties. É verdade. E você pode alegar que tem outros elementos, outras variáveis que afetaram isso. Porra, a franquia 007, Percy Brosnan, o primeiro filme do Percy Brosnan como 007, influenciando num jogo, um jogo da Nintendo, que vende muito pra adulto, de certa maneira, tem esse público
na época isso era ainda uma questão, né? O videogame ainda não era um objeto que a pessoa casava, ela botava na lista de casamento, não tinha essa porra na época e tal. Então era uma parada ainda vista bem mais infantil do que hoje em dia. Vocês acham, vou fazer uma provocação aqui então, vocês acham que talvez o jogo clássico a gente pode definir como o jogo que as pessoas comparam com aquilo? Esse jogo parece tal jogo, esse jogo parece... Por exemplo, a gente tem termos hoje em dia como Souls-like, como Metroidvania, então jogos que parecem Metroid com Castlevania, ou jogos que parecem Dark Souls, ou então você fala tipo Mortal Kombat. Mortal Kombat é um jogo clássico, e aí tudo meio que veio depois nessa leva, jogos que parecem Mortal Kombat. Isso define como clássico ou não? Eu iria por uma definição, Norton, de que clássico, a parada mais clássica que você tem é o que mais se torna clichê no futuro, sabe qual é? Porque é onde as pessoas mais se inspiram. Eu diria alguma coisa nesse sentido. Porra, só que a definição de clássico, ela é de acordo com o grupo que você tá lidando. Se a gente tá lidando com um mercado, com uma indústria de games, o clássico pro gamer é isso. O clássico da minha galera é outro. O clássico da galera da praia, que pegava onda comigo... Peraí. Mas ainda é pra uma comunidade. É sempre referente a uma comunidade. Não, mas existe um consenso. Não, é um consenso, mas de um grupo. Não, mas eu digo assim, o maior existem que seja, o menor consensos... eu acho que o clássico... Tá aí, ó. Talvez uma das características é o clássico, ele é um consenso de todos os grupos. O consenso global, sabe? Tipo assim, Nintendo 64, Super Mario 64, não tem como ninguém dizer que esse jogo não é um clássico. Você pode não gostar dele. Você pode não gostar, mas é inegável que ele é um clássico. É inegável que Tomb Raider 1 é um clássico. Você pode não gostar dele. Eu, inclusive, acho que é um jogo fraco, mas é um clássico. Cada um tem o seu clássico por um motivo diferente. Sim. Né? Mas o clássico é quando todos olham e falam assim, não, isso aqui realmente fez algo. Que algo é esse? Acho que aí é que tá a pergunta. Que algo é esse que todo mundo concorda? Que você é um babaca. Eu volto na parada da referência. É algo que se torna referência pra outra coisa e aquilo se torna um clássico. Aí, ó, o estilo do cara é um estilo mais clássico, que é um estilo mais comum, mas não é comum no sentido de ruim e ordinário, é no sentido de, porra, esse é um clássico aí, é o beabá da parada, ele não ele mantém ali o nível... Porque assim, eu fico pensando, quando você fala de literatura, a gente tá falando de uma mídia que é videogame. Eu acho que o que define clássicos também é diferente, porque assim, eu me lembro que na faculdade, e eu fiz literatura, então assim, existe uma definição do que é um clássico, entendeu? Existe como você ter tópicos que você tica na literatura e você fala, isso aqui é um clássico, porque se encaixa na condição humana, tem vários valores, assim, por que Honoré de Balzac é um clássico? Porque Honoré de Balzac é uma leitura das mais próximas que a gente tem de como era a sociedade francesa naquela época, a condição humana daquela sociedade, daquele período, daquele movimento político, de tudo que estava acontecendo ali, está bem descrito ali. Então você consegue traduzir aquilo como um clássico. Eu acho que é diferente pro videogame. O que faz um clássico no videogame, puta, é uma puta pergunta, cara. Tá, então deixa eu perguntar pra vocês. Eu tô com um jogo aqui, eu tô com ele na cabeça, até pesquisei aqui. Eu não sei se considero ele um clássico, quero saber a resposta de vocês. Tony Hawk Pro Skater 2. É um clássico? Clássico. Por que ele é um clássico? Clássico, porque é um consenso. É um consenso, cara. Não, mas não é só ser um consenso. Não é porque ele é bom pra caralho, mas ele precisa ter méritos. Ele é um marco também. Ele é um marco. Ele pode ser um marco, mas ele... Não, mas ele é um clássico. Ele pode ser um marco e não ser um clássico? Tony Hawk Pro Skater 2 é um dos mais relevantes jogos de esporte de todos os tempos. Vocês já pararam pra pensar nisso? Então, mas entra naquilo, aí tudo é meio Tony Hawk, entendeu? Talvez seja isso a definição? Não que sei, tudo que veio depois acaba sendo cara, igual. Porque olha só, eu acho que o Tony Hawk, ele é maneiro, óbvio, não tem... E você citou o 2, que nem é o meu preferido, mas é o clássico. Mas é o clássico. O 4. O meu preferido é o 4. Então, mas eu acho que... Aí eu queria entrar num ponto que eu acho importante, porque assim, existe a anomalia, né? Estamos falando de Baldur's Gate agora. Ai, que saco, Diogo! Que saco, Baldur's cara! Gate 3... Caralho, o Diogo, um dia, ele leu um desenvolvedor chamando Baldur's Gate 3 de uma anomalia, e ele falou assim, caramba, agora eu tenho um argumento para defender o meu amor. E assim, Diogo, eu admiro muito, porque eu acho que Baldur's Gate 3, divisor de águas, tá? Não me entenda mal. Eu acho Verdade. que se a gente fizer uma lista de top 10 melhores jogos, não que eu mais gosto, de todos os tempos, cara, é
impossível não botar o Baldur's Gate 3 nessa lista. Eu acho que ele é desse tamanho. Mas é muito chato ser amigo do Diogo num mundo onde existe Baldur's Gate 3. Não, puta que pariu, cara. Caralho, que saco, antes de velho. falar, eu não posso deixar essa passar, tá bom? Aproveitando que a gente tá fritando o Didi, agora há pouco, ainda nesse vídeo aqui, o Didi, a gente tá falando uma discussão mó nerdola aqui, de videogame. O Didi, Beto, você não percebeu? O Didi falou assim, os caras que eu pegava onda na praia falavam desse jogo. Olha isso, que competição é essa? A gente tá falando de Lan House, a gente tá falando de os caras da praia que pegavam onda comigo, todos bronzeados, sem camisa, e a gente mó nerdolão aqui, cara. Não era nesse sentido. Eu não vou Didi, explicar. cara. Eu vou voltar aqui só pra justificar. Eu gosto muito de Baldur's Gate, de ter toda essa anomalia, né? Mise-en-scène, porque irrita o Beto. Então, isso vai se preservar por mais tempo. Enquanto irritar, eu vou continuar. Mas, cara, eu acho curioso pelo seguinte: Baldur's Gate 3 é unânime um jogo gigante de bom, um jogo gigante de qualidade, um jogo que, porra, Moisés do seu tempo, sacolé? Ele abre águas de um jeito. Porra, ele é divisor total. Ele é incrível, ele faz o que ninguém conseguiu fazer. Eu acho que assim, Diogo. Você acha que ele não é clássico? Eu acho que ele vai virar um clássico. Eu acho que ele vai virar um clássico. É isso que eu acho que ele vai virar um clássico. Tudo isso que você tentou falar, eu acho que ele... Não, é porque eu acho que assim, Baldur's Gate 3 eu vejo ele como o definitivo. Ele define até aqui o gênero. Ninguém fez melhor do que ele o que ele se propõe a fazer. Eu acho que ele é definitivo. Eu acho que ele vai virar um clássico, Diogo. Mas eu acho que assim, se a gente olhar, e eu sei que são gêneros... Beto. É porque eu acho Icewind Dale e Baldur's Gate 2 clássicos. Esse jogo, ele é o supra-sumo da parada. Não, Baldur's Gate 1 é clássico. Acho que o 2 não é o clássico. É porque o 1 eu acho que ele faz um movimento, ele não é tão bem executado. O 2 não, mas ele é o clássico. Mas ele é o clássico. Eu não tô falando de qualidade. O outro aprimorou, mas... Red Dead 1, Red Dead 2. Beleza, tem razão. Porra, eu acho esses jogos clássicos. Aqui, a gente tá num expoente que derivou de lá. Ele é o definitivo, né? Sabe o que eu acho, Beto, que você estava falando? Talvez possa ser uma parada nesse sentido. O jogo se torna um clássico quando a gente cansa de fazer referência a ele toda vez que a gente fala sobre uma determinada coisa. Sobre um determinado assunto. Chega um ponto, cara, isso é um clássico, vamos ignorar. Tá, aí, pode ser. Porra, ou a gente no começo da discussão falar, deixando esses clássicos de lado, a gente... É porque assim, por exemplo, eu acho que existem clássicos que só depois a gente olha pra trás e fala assim, rapaz, porra, isso aí... Porque assim, se você falar de Dark Souls, eu não acho o melhor Souls. Inclusive, eu boto aí uns 3, 4 na frente do Dark Souls. Mas assim, cara, é inegável. Ninguém pode dizer que Dark Souls não é um clássico. O Dark Souls, o que transforma ele em um clássico pra mim é assim, cara, faz muito tempo que um jogo não influencia a indústria dessa forma. É inacreditável você pegar o videogame pós Dark Souls e você ver que todo mundo meio que tem alguma coisa de Dark Souls, sacou? Jogo por turno, que nem Expedition, tem Dark Souls ali. Você vai pegando, tudo tem Dark Souls. E até chato, na real, porque eu acho que as pessoas tinham que ser mais criativas. Mas o que o Dark Souls faz, lá atrás, o Resident Evil fez. Sacou? Eu lembrei muito do que você falou do God of War, lembra? God of War é um clássico hoje. Dá pra gente considerar um clássico. Ele porque é um meio clássico. Que tudo que saiu depois, o primeirão, anos 2000 lá. Tudo que saiu depois tinha... o DNA um pouco de God of War, assim, sabe? E que é um jogo que bebe muito de DNA de Devil May Cry, que bebe muito de DNA de Resident Evil, porque o God of War 1, ele tinha a câmera parada, lembra? Você ficava andando, a câmera não se movimentava. Isso traz a gente de volta pra uma discussão que a gente tentou evitar, e não conseguimos em parte, mas não caímos 100% nela, que quando a galera do BAFTA lançou aquela lista dos jogos mais relevantes, importantes, puseram o Shenmue, né? Como a parada e aquilo... Shenmue foi o primeiro. Pois é, e aí, cara, todo mundo que eu vi começou a falar, tipo, nada a ver, Shenmue tá lá. Eu vi as pessoas devagarzinho voltando atrás. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Porque eu falei é assim, um puta de um clássico importante pra caralho. Então, ele é um clássico, o Shenmue é um clássico, ele é importante pra caralho. Mas, porra, essa lista aí... A gente só tinha esquecido dele, talvez tenha sido a gente só tinha esquecido dele. Cara, é porque às vezes o clássico não precisa ser bom, né? É isso. O clássico precisa ser o melhor da parada, né? Ele é o que deu a virada, né? Que deu o começo daquilo lá, né? Shadow of the Colossus, né, cara? Tipo, o que teve depois de Shadow of the Colossus? Um jogo meio merda. A verdade é essa, entendeu? Pra mim, o que teve depois de Shadow of the Colossus foi Breath of the Wild. Que pra mim é referência direta.
É, referência direta, é uma evolução, mas assim, tipo, tô falando ali da franquia ali, é a Ico, o Shadow of the Colossus e o do Gatinho e Passarinho, que é jogo legal, meio merda e tal. Legalzinho. Fable entra nisso, né? Os jogos do Fable, né? São jogos que tem ali uns clássicos. Cara, ali Fable no meio. é um clássico. Fable é um clássico. Fable é um clássico, cara. Fable é um puta jogo. É uma pergunta muito difícil. Eu vou deixar pra quem está nos acompanhando. Bota aí no comentário o que faz de um jogo um clássico. Eu tenho muita curiosidade de ler a opinião das pessoas. É boa, até porque a gente tem que entender, porque não é uma resposta que a gente conseguiu te dar. A gente mal conseguiu fazer essa pergunta aqui nesse programa. Imagina que a gente responder. Eu sugiro a gente fazer o seguinte, porque eu gostei muito desse papo e eu gostaria de tentar achar esse caminho. Vamos pegar os comentários, deixa o seu comentário aí, vamos pegar o comentário e aí depois a gente volta lá no Membros, pra não repetir pauta aqui, e a gente faz um videozinho com mais calma lá no Membros, nós três aqui, lendo o comentário, batendo as coisas em cima. Perfeito. Beleza? Norton, se quiser, estiver disponível e puder, estarás conosco. Cara, eu estarei lá porque eu preciso defender Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Ah, vai tomar. Esse é um grande clássico. Desliga. Acabou. Eu tô falando.